Olá, amigos. Estamos aí hoje com o nosso amigo Sávio Nápoles para bater um papo aí legal hoje sobre a experiência com Deus, a religião, a vida como um todo. Então, uma primeira questão, queria pedir a autorização dele depois para divulgar esse vídeo na rede social. Se dá permissão, estamos autorizados? Tá tranquilo. Então, antes de mais nada, eu gostaria que ele se apresentasse aqui para nós, né? Eu já conheço, mas porventura as pessoas aí que forem ver esse vídeo, conheçam um pouquinho do nosso amigo aqui, Sávio Nápoles. Tem uma história aí e acredito que nesses próximos aí 30 minutos vai compartilhar conosco um pouco da sua experiência, da sua caminhada. Então, fala um pouquinho de você para nós, de onde você veio, quem é o Sávio Nápoles? Galera, tudo bem? Prazer. Me chamo Sávio, né? Vulgo Ceará por aqui pelo Pato Branco. Estou aqui há 3 anos na cidade. Vim em questão de melhoria de vida, oportunidades, né? E estamos aí já há 3 anos nessa peleia, graças a Deus, né? E estamos aqui compartilhando um pouco com vocês aqui, ainda alguns assuntos que ainda vamos abordar aqui, mas espero que vocês gostem do assunto e fiquem bem interessados, que vai ser bem interessante. Ok, então está aí a apresentação do nosso colega. E já entrando para os nossos temas de hoje aí, que vamos conversar aqui, tentar aí procurar desenvolver de acordo com o conhecimento de cada um de nós. Naturalmente que o ser humano, ele tem uma caminhada espiritual, seja ela qual for. Assim, você tem provavelmente uma caminhada espiritual, seja dentro de uma religião, seja fora dela. Você gostaria de partilhar conosco alguma experiência que você teve nesse sentido dentro da espiritualidade? Tá, deixa eu pensar aqui, porque em questão da espiritualidade em si, vem a parte de você acreditar também, né? Você tem que acreditar que existe também, né? Então, uma vez, antes de eu chegar aqui, eu morava no kitnet, eu comentei com você uma vez, né? E sim, você sentia algo diferente, que não era bom, né? Você sabia distinguir o que era bom ou ruim, né? Nessa parte negativa, o seu medo, ele retrai de uma forma que você começa a ver coisas, entre aspas, que não tem, mas quando uma pessoa entende, ela realmente vai conseguir identificar o que seja, né? E minha experiência com Deus, especificamente, nossa, várias. Entendeu? Experiência com Deus, momentos eu e Ele, momentos onde eu vi que realmente Ele estava ali, eu sentia, na verdade, né, algo diferente, entendeu? E são experiências que fazem a gente crescer nessa caminhada, né? Que realmente nós temos que ter essa caminhada, né? E são experiências que fazem você desenvolver uma maturidade tão grande nesse ponto que você consegue distinguir tantas coisas que antes você não via. Ok. Então tá aí uma experiência que ele narrou para nós. E a gente fala muito em Deus. Nós vemos hoje as pessoas, praticamente todo mundo fala em Deus. Mas esse Deus, ele precisa ter um nome, né? Ele precisa ter uma relação com a pessoa, com o ser humano, a partir dessa experiência que ele acabou de narrar para nós. Porque quando você usa só o termo Deus, pode ser que a pessoa esteja falando de qualquer uma outra coisa, mas não de um Deus verdadeiro, né? De Jesus Cristo, de Deus Pai, o Criador. Como que você vê isso, Sávio, no nosso mundo hoje? As pessoas realmente elas conhecem esse Deus que nós tanto falamos? Ou elas basicamente têm esse Deus teórico, por um costume, por uma tradição, mas não por uma experiência conforme essa que você acabou de narrar, uma experiência pessoal dela? Sim. Creio que sim. Que, pegando a sua deixa, se você for ver um Deus, né, muita gente se posiciona, até ateu, fala assim, pelo amor de Deus, pelo costume da expressão, não nem para o que acredita, porque é uma expressão. Todo mundo fala, pelo amor de Deus, Nossa Senhora, por quê? Porque é expressão. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, misericórdia. Então são expressões. Às vezes a pessoa se expressa dessa forma, porém nem sabe o que significa. Entendeu? Mas Deus, pra gente que tem experiência, a gente sabe distinguir o que seja. Né? Infelizmente no mundo hoje em dia, Deus está se tornando uma coisa linguística, não uma coisa
algo que você conviva ou você conte assim, me conte a experiência com Deus, e a pessoa não tem. Pelo fato de tanto falar em Deus em algo... Se tornar algo teórico, né? Exato, bem teórico, bem comum, mas não algo vivido de tal forma. Sim, sim. Então é exatamente nisso que eu queria chegar, né? Porque nessa experiência pessoal, por isso que eu quis que você partilhasse conosco alguma das suas experiências nessa caminhada aí. Porque senão a gente fica, conforme você acabou de narrar, nesse Deus teórico, nesse Deus dos livros, nesse Deus que a gente ouve os outros falar, mas você mesmo, a gente mesmo, acaba não tendo essa experiência particular com Deus, que muda completamente a vida da pessoa e que faz com que a pessoa tenha uma fé maior a partir dessa experiência. Você vê também dessa forma, a fé ela vem a partir dessa experiência ou ela é buscada através aí de livros, através de ouvir as pessoas falarem, através da pregação? Como que você vê essa fé? Ela vem antes dessa experiência ou ela vem pós essa experiência particular da pessoa? Esse acreditar nesse Deus. Eu penso de tal forma. Livros, pregações, na minha opinião, são suplementos daquilo que você já acredita. Eu creio que se eu tenho fé em algo, e uma pessoa me conta um testemunho sobre aquilo, a minha fé vai aumentar mais ainda. Porque o que acontece? Se aconteceu com ele, pode acontecer comigo também. Se ele acredita em algo que eu acredito, por que não pode acontecer comigo? Mas a diferença é que o conhecimento ele desenvolve, mas a fé você crê em algo que você não vê. Entendeu? Um exemplo básico é o vento. O vento você não vê, você o sente. Você está sentindo, mas você não vê com seus olhos, mas você está sentindo. A fé é você acreditar em um milagre que nem sequer aconteceu, mas você está sentindo que vai acontecer. Então, não é prever e nem adivinhar, é acreditar. Entendeu? Na minha opinião, tem essa diferença das duas. Ok, a fé ela vem então assim de um dom. Ela parte de Deus e está no ser humano. Sim. Porque nós somos criados, né, por esse Deus. Deus é o Deus criador, da qual nós vinha conversando aqui, e é nesse Deus que a gente crê. Então, basicamente, Deus criou todos os seres humanos, de certa forma, iguais. Sim. Ou seja, Ele soprou sobre ele um Espírito, né? Depois Ele nos deu o Espírito Santo, que está presente dentro de cada um de nós. O que vai mudar aqui é a experiência, conforme você acabou de dizer, que vai aumentar essa fé ou então vai minar essa fé. Mas quem precisa alimentar isso somos nós, a partir da nossa experiência, da nossa caminhada, e aí já pode entrar para uma questão da religião. Se você vê um testemunho, uma pregação, e aquilo te chama a atenção, na verdade aquilo já está dentro de você. Ele é simplesmente trazido, né, naquele momento ali, que faz com que você o entenda, como se fosse aquilo que as religiões chamam hoje de revelação. Sim. Né? Para você, aparentemente, é algo novo, é uma descoberta. Mas, na verdade, já estava em você. É que, às vezes, a pessoa não estava buscando. E também não entendia. Também não entendia. Às vezes, você tem que entender algo para poder compreender. Porque tudo desenvolve. Né? Se eu entender e compreender, eu vou desenvolver. Exato. Então, ela vai seguir uma linha. Correto? Porque se eu não entender, como é que eu vou desenvolver algo se eu não entendi? Então, eu vou ficar com dúvida. Se eu com dúvida, eu vou ficar só até ali. Porque dali eu não consigo ter mais resposta. Exatamente. Então, como eu vou conseguir desenvolver se eu não consigo ter mais resposta? Entendeu? Então, é exatamente nessa linha de raciocínio, corretamente. É os três juntos, entendeu? Porque aí eu desenvolvo, eu acredito, e com a palavra do irmão do meu lado, falando o que aconteceu, a minha fé aumenta mais ainda. Porque se algo que eu já acreditava, o cara me conta o testemunho, nossa, então vai de 0 a 1000. Entendeu? Exatamente, se materializa ali na presença da pessoa, a pessoa consegue enxergar muitas vezes até com os próprios olhos humanos, como se consegue, através da pequenez nossa humana, entender essa grandeza de Deus e ao mesmo tempo ter esse relacionamento com Ele, né? Uhum. A partir daí. E aí então ele entra o papel da religião, não é verdade? Da pregação, do testemunho. As nossas religiões, hoje o Brasil é um dos países aí que se diz, né, quase que 80% da população se diz cristã, participa de algum movimento religioso,
seja ele católico, seja ele na linha evangélica, mas está inserido dentro do âmbito religioso. Você acredita que as religiões hoje, independente aqui da placa da igreja, da instituição, todas elas crerem nesse Cristo? Na sua visão, essas nossas religiões, elas estão conseguindo levar as pessoas a essa experiência, a esse testemunho da presença desse Deus vivo, dessa relação do ser humano com Deus? Na sua caminhada, você tem visto muito as pessoas se converterem a partir da pregação nas religiões? Ou as nossas religiões estão bastante seculares hoje, muito mais marqueteiras do que evangelizadoras, muito mais em cima de conceito do que do próprio evangelho? Como que você vê a religião hoje como um todo no Brasil? Está no caminho correto ou precisa mudar alguma coisa para estar de acordo com o evangelho? Antes estava no caminho correto. Antes, né? Hoje não concordo muito. Né? Não concordo muito, porque eu acho uma coisa... não preciso trazer o mundo para dentro da igreja. Em questão de música, em questão de alguns eventos, eu não necessito trazer o mundo para dentro da igreja. Porque a igreja é para ser algo diferente. Então eu tenho que trazer a igreja para fora, para apresentar o mundo. É uma frase que eu ouvi que se chama na contramão do mundo. Então eu não preciso atrair um jovem. Eu posso atrair um jovem para dentro de uma igreja? Posso. Mas eu não preciso trazer algo de lá para dentro. Vou modificar. Não preciso. Eu não necessito disso. Eu consigo de estratégia. E sobre a religião é isso. Hoje a visão é dos jovens, correto? Hoje é uma visão, o futuro do Brasil, o futuro da igreja. Hoje são os jovens. Né? E tem muitos aspectos sobre isso. Sim. Só que o erro começa aí. Como assim o erro começa? O erro começa aí nessa questão de eu querer mudar algumas coisas dentro da igreja para poder atrair o jovem. De trazer as pessoas para a igreja. Exatamente, chamar atenção. Aí eu realmente paro para pensar. Será que eu estou trazendo por algo que realmente eu quero ou por algo que eles querem? Exatamente. Então começa com um questionamento aí. Correto? Apesar que é muito relativo. Por quê? Porque tem pessoas que eu vi um ditado que sempre fica na minha mente. Tem pessoas que entram na igreja pelo motivo errado e fica pelo certo. Sim. Deus tem seus caminhos, né? Às vezes a pessoa vem atraída por uma dança, por uma festinha na igreja, por qualquer um outro movimento lá, e em algum momento o evangelho vai ser anunciado para essa pessoa lá na igreja. Aí é que está a questão, que há esses atrativos, mas ao mesmo tempo eu preciso ter o evangelho pregado. Exatamente. Não ficar só no atrativo. E às vezes a gente vê muito nas nossas religiões isso hoje. Muita festinha, muita brincadeira, muito grupinho ali como você mesmo colocou, trazendo muito inclusive músicas mundanas para dentro da igreja. E no sentido de agradar o público. Mas a igreja ela não precisa agradar o público. Porque se ela tem a verdade que é o evangelho é que muda a pessoa. O evangelho precisa mudar o fiel. E não a igreja, a religião, se adaptar àquilo que o mundo quer, àquilo que o jovem quer hoje, aquilo que a nossa humanidade busca hoje, né? Que vem, na maioria das vezes, no contrário do evangelho. Como eu posso explicar? Uma estratégia é uma coisa. O que pode ser uma estratégia? Estratégia é fazer algo para chamar a atenção, porém não perca a essência. Exatamente. Não pode perder o princípio. Exatamente, que é a essência. Qual é a essência? É Deus. A essência ali é o pregar o evangelho. Então eu posso realmente criar algum atrativo para chamar, mas eu não posso perder o principal, que se chama essência. O verdadeiro motivo ali é por causa de uma luz que está piscando lá, é por causa da pregação do cara é top. Não, o verdadeiro evangelho ali eu falo por Deus. Ali é a minha essência. Entendeu? O problema é que o pessoal está fazendo ao contrário. Estão perdendo a essência, que é o principal, e estão trazendo algo atrativo. Transformando a igreja numa coisa quase que mundana mesmo. Exato. Tanto que você olha o cristão e aquele que está no mundo, que ainda não passou por um processo de conversão, que não segue ainda aí uma religião, que não vai ao culto aos domingos, e você olha e não percebe a diferença entre os dois. Aonde está o cristão e aonde está a pessoa que segue o mundo. O que precisaria estar bem claro no nosso meio, não acha? Acho que uma vez eu te perguntei, né, teve um rapaz, que até eu falei assim, eu acho que esse cara é diferente. Você olhou pra mim e riu, e depois a gente descobriu que o cara era pastor.
Você se lembra? Lembro sim, há pouco tempo. O banco dele assim, ó, padre, mas esse cara é muito diferente. Eu sinto que esse cara é diferente. Passou um bom tempo, eu falei, padre, tá acreditando que aquele cara era pastor, padre? Então. Tu olhou pra mim e falou assim, pois é, dava pra ver que ele tinha alguma coisa diferente. Que é essa diferença que tem que ter. Essa é a diferença que nós não estamos tendo numa grande quantidade, nós temos em poucas pessoas, tanto que a gente quase que se assusta quando você encontra uma situação assim, né? O trato da pessoa, o caráter da pessoa, a postura da pessoa diante do mundo, ela chama atenção, ela é diferente, né? E nós temos cada vez menos pessoas assim hoje, que faz esse diferencial. Seria mais ou menos por isso que o nosso país se encontra, de repente, na situação que está, um país que se diz cristão, né? Tem os princípios cristãos e que passa aí por muitas mazelas, por muita violência, por muita briga de grupo e assim por diante. Seria nesse sentido, pela falta de mais pessoas que tenham esse relacionamento com Deus e que de fato vivam o cristianismo? A questão do país em si, né, a questão de uma religião sobre a governação do país, e isso eu não sou a favor, pelo fato de, se você for buscar a história, bem antes, né, e isso vem antes dos reinos, que era aquela época que padres que realmente conseguia dar o último, como posso falar assim, numa linguagem mais popular, o último checkmate lá, o rei, ó, você vai ter que fazer tal isso, fala pro padre, se o padre aceitar, tudo bem. Então isso já vem em hierarquia antiga, isso é histórico. Mas só que hoje, pela atualidade, né, eu acho que isso deveria ter mudado. Eu acho que religião é religião, política é política. Entendeu? Eu acho que o desenvolvimento da história acarretou isso. Porém, hoje eu me posiciono dessa forma. Eu acho que se eu tratar com você religião é religião, política é política. Eu acho que não combina os dois juntos. Porque eu acabo querendo ou não, vai ter uma hora que eu vou estar sendo hipócrita, vai ter uma hora que eu não vou estar concordando. E isso se eu juntar a religião e a política. A partir do momento que eu me posicionar me posicionar outro, então são histórias diferentes. Perfeito, você entrou aí na questão da religião na política, né? Que é o nosso próximo tema, né? E de fato nós vemos isso no Brasil hoje, né? E isso dá um sentido contrário do Evangelho. Se você for olhar para o Evangelho ele é para agregar pessoas, para unir pessoas. Independente, que se diz que Jesus não faz distinção de pessoas, né? Muito menos de grupo, e podemos dizer que muito menos de partido. O Evangelho e a convivência cristã, ela deve ser igual no trato com todos. Não posso fazer uma classificação pela aparência, até porque a gente não conhece o coração da pessoa. Pela aparência, por algumas ideologias que talvez ela ainda esteja seguindo, ou esteja arraizada ali, de repente por uma pouca caminhada ainda dentro do Evangelho. Nesse sentido, então, a política, ou a religião na política, ela faz mais mal que bem, segundo a sua visão? Sim, porque, como eu falei, você acaba pregando algo que, pelo amor de Deus, cara, se você for buscar a religião, a minha crença, correto, é Deus, então é totalmente ao contrário daquilo da política. Né? Seja o governo anterior, ou o governo de 8 anos, 4 anos atrás, seja o que for, é totalmente diferente, entendeu? Mas a partir do momento que você traz algo que você acredita para algo que você questiona, porque a política é questionável, né? Da certeza que eu tenho para trazer algo que questiona, será que vai dar certo? Será? Porque aí eu tenho algo que eu acredito, aqui eu vou questionar, ou vou aceitar algumas coisas, mas se eu juntar algo que eu acredito convicto para algo que eu tenho críticas, será que vai colar? Não vai. E assumir uma certa responsabilidade, né? Porque nós sabemos que o ser humano, independente de onde ele esteja, ele é falho. Né? E quando eu começo a usar, por exemplo, os altares das igrejas, ou a instituição religiosa, que seria para falar de Jesus, para pregar o Evangelho, para levar a pessoa a essa conversão e para agregar as pessoas como irmãos, nesse sentido político, eu acabo assumindo um partido ou defendendo tal ideologia, e aí a outra eu acabo descartando, e nesse sentido eu estou mais fazendo mal, mais dividindo do que agregando, né? Com certeza absoluta. Vem nesse caminho. É isso que eu estou falando. Se eu tenho convicção de algo,
e vou juntar com algo que eu tenho críticas e concordo com poucas coisas, não vai dar. Acaba não dando certo. Não acaba não dando porque, apesar de eu ainda tentar aceitar, eu vou acabar me questionando. Porque, tipo assim, isso aceita, mas isso não. Isso aceita, mas isso não. Então você vai ficar com dúvida nas duas. Então, é como eu falo, ou você tem convicção das duas, ou você tem convicção numa, dúvida na outra. Não dá. Segundo a tua visão, por que as nossas religiões hoje elas acabam se infiltrando nesses meios políticos? Hoje nós temos uma bancada evangélica lá na Câmara, nós temos muitos sacerdotes se envolvendo nessa questão política, nós temos deputados aí dentro da linhagem católica que também eram membros de comunidade e que de repente deixaram a comunidade e se tornaram políticos. Por que eles buscam isso, na sua visão? Cara, eu vou lhe falar com todo o respeito do mundo, pelo amor de Deus, tá? Com todo o respeito do mundo. Enéas falou numa reportagem que falou assim, vai chegar um tempo que a política ela vai se tornar, desculpa, é bem forte, ela vai se tornar o lixo do país. Pelo fato de pessoas esquecerem que colocar uma religião, pessoas esquecerem quem elas são porque quer poder. Existe bancada evangélica, existe bancada católica, existe bancada de todos os tipos de religiões, por um único motivo, poder. É o poder, sim, entendeu? sim. Só que eles não entendem o que eles carregam ali, entendeu? A partir do momento que eu estou falando que eu sou evangélico ou sou católico, cara, eu estou levantando uma bandeira. Exato. Eu estou levantando uma bandeira. Não estou me posicionando como eu estou levantando uma bandeira. E isso, infelizmente, acaba pegando todos aquilo que levanta a mesma bandeira. Entendeu? Então é essa parte que eu não concordo, independente seja católico, evangélico, ou banda, seja o que for, eu não concordo por isso. Porque se você chegar lá assim, eu sou sábio, eu estou me posicionando como eu. Sim. Aí eu sou pastor fulano. Opa! Já muda a conversa. Já muda a conversa. Já agregou um grupo. Exatamente. Ah, eu sou padre, não sei o quê. Opa! Sim, sim. Porque ali você já está levantando a bandeira, ó. Eu sou, mas eu sou de Exato. tal. Então é isso que eu discordo. Porque você acaba juntando o que a gente acabou de falar. Uma religião que contra algo que eu questiono. Uhum. Só que por que acontece? Poder. A pessoa quer ter o poder de poder dizer assim, ah, eu vou fazer, não vou fazer. Só isso. E aí já foge daquilo que a gente vinha conversando antes, né? Da experiência, Sim. da relação com Deus e ao mesmo tempo a relação com o ser humano, aquele diferencial que você mencionou ali de um colega nosso aí, de uma referência, de um respeito, de um trato com as pessoas de forma diferente. Quando você foca no poder, que basicamente é isso que as nossas religiões buscam, de certa forma, quando se envolvem na política, não é esse relacionamento da pessoa com Deus, não é uma preocupação com a alma, com a salvação, mas com o poder e ao mesmo tempo com o preceito e a lei. Ou seja, de certa forma controlar as pessoas, demonstrando um certo poder e fazendo uso da lei e do preceito. E não da relação da pessoa com Deus, de levar essa pessoa à conversão. Porque nós sabemos que a lei ela precisa ser cumprida, né? O preceito, ele precisa, por um bom andamento de uma comunidade, de uma sociedade, tanto a lei quanto o preceito religioso, ele tem que existir e ele precisa ser respeitado. Sim. Só que eu não posso ficar apenas em cima disso. Eu tenho que primeiro converter a pessoa para depois eu colocá-lo na comunidade e ela seja capaz de respeitar o preceito, a lei. Ao contrário. Nós fazemos ao contrário. Hoje aí que eu queria chegar. Ao contrário. Exatamente. Primeiro eu vou te mandar para depois tu chegar lá onde você deveria ser. Sim, às vezes a gente, primeiro você vai fazer um cursinho, primeiro você vai estudar, Exatamente. depois você vem inteiro aqui com o nosso Deus. Exatamente. Não teria que ser o contrário? Aí me trocaram agora. Inverteram. Inverteram. Inversão de valores, ou inversão de papéis aqui, né? Ou de princípio, né? De princípios. É como eu aprendi muito sobre isso aqui, né? Eu aprendi que princípios são inegociáveis. São inegociáveis. A pessoa que falou pra mim isso, ele vai saber. Princípios são inegociáveis. Entendeu? Então foi algo que eu peguei pra mim. Nossa, realmente o cara fala a verdade. Então hoje eu digo pra qualquer pessoa, cara, se você tem princípio, não negocia. Não existe negociação em princípios. Entendeu? Primeiro vem o evangelho,
levam a pessoa até essa experiência, inclusive da qual você acabou de relatar agora há pouco ali, uma das suas experiências pessoais. A partir dessa experiência com Deus, dessa relação, dessa mudança de vida, aí essa pessoa passa a cumprir o preceito e a lei. Sim. Aí estaria correto. Exatamente. Perfeito? Então se entendiam bem nesse assunto aqui, né? Os seres humanos, se ele for ficar só em cima da lei, a pessoa humana, se ela for ficar apenas aí dentro desse preceito, dentro dessa lei, acaba não entrando a misericórdia, o amor, a compaixão, porque aí eu começo a julgar a pessoa a partir da lei e a partir do preceito. Como que você vê essa questão de amor, de misericórdia, dentro do nosso povo cristão, dentro das nossas religiões, mas de forma geral aí no mundo todo? Há amor, há misericórdia, há compaixão pela dor do outro, pelo sofrimento do outro. As pessoas estão conseguindo perdoar as ofensas, ou é tudo a ferro e fogo? Ou voltamos lá no Antigo Testamento, na lei do Moisés, do olho por olho, dente por dente, matou tem que morrer? Como que você vê essas questões aí? É preciso impor a lei, ou por causa do Cristo, do Deus, das experiências que temos com Ele, a gente precisa muitas vezes abrir mão dessa lei para perdoar, para usar de misericórdia, para ter um pouquinho de paciência com o irmão, para dar um pouquinho de tempo a mais para ele, para que ele possa vir a encontrar esse Deus e se converter? Como que você vê isso? Deus também deixa bem especificado, que ele fala assim, né? Existe a lei do homem e a lei de Deus. Né? Ele deixa bem especificado isso. Existe a lei do homem e a lei de Deus. Por isso que até quando você vai se casar, você tem que se casar diante dos homens e diante da lei de Deus, né? Então você tem duas leis aí, né? O que acontece, né? A gente vive num país de leis, né? Correto? Então existe essa lei que eu vou ter que obedecer, que é a lei do homem, e eu vou ter que obedecer a lei de Deus, né? Então como é que eu posso fazer para resolver isso? Cara, é um dilema. É um dilema porque você vai abrir mão de algo para discordar de outro, ou você vai concordar com algo e vai discordar de outro. Porque nem sempre vai bater as mesmas leis, né? Senão, como você falou, a gente não tem como voltar lá. O ser humano, vamos lá, vou deixar bem específico. O ser humano, ele é egoísta. Né? Nós sabemos bem que o ser humano é egoísta. Somos. E se alguém questionar e dizer que não, somos, né? Somos. Eu estava lendo um livro ali de Adam Smith, que ele fala realmente sobre isso, egoísmo. Se você for ver morrer 3 bilhões de pessoas na China e você descobrir um câncer no seu dedo mindinho, as 3 bilhões de pessoas você já esquece. O seu dedo mindinho é o mais importante. Por estética, porque o mindinho é só para contar. Claro. Né? Mas por estética. Então daí você já sai da parte da empatia para mim. Então é egoísmo. Né? A partir de que, cara, 3 milhões de pessoas por um dedo, mindinho ainda. Então você vê como se torna a diferença, né? Então a posição do amor, da misericórdia, da compaixão, né? Ela entra de uma forma que você não consegue distinguir. Cara, você vai ficar muito nessa. Meu Deus, e agora? Devo ou não devo? Eu acho que eu vou ou não? Por causa disso, entendeu? Só que você tem que entender que existem as duas leis, né? Ou você se posiciona com uma, ou você vai se posicionar com a outra. Porque nem sempre as duas vão estar certas. Uma vai. Sempre a outra não vai, entendeu? Porque vai ter que haver uma verdade, né? É isso que eu estou falando. Eu peço desculpa por lado que eu acredito. Sim, então eu acredito que sim. Só que se existe a lei do homem e a lei de Deus, cara, eu tenho que obedecer as duas. Porém, entretanto, as duas nem sempre vai estar junto. Entendeu? Porque nós somos falhos. Então aquilo que nós sabemos que dizemos assim, não, tem que estar certo, está errado aqui na Bíblia. Né? Então você pode ver que vai ter um distingo, vai ter um conflito. Entendeu? Exato. Se você diz, olha, isso aqui está certo, pô, na Bíblia está errado, mas isso aqui está errado, não, sempre vai ter isso. E esse conflito é tanto, né, inclusive entre nós que se dizemos aqui cristãos, seguidores de Jesus Cristo, que nós vemos tantas religiões, né, que pregam o mesmo Deus, mas que ao mesmo tempo estão divididas em grupos. Nós temos aí, hoje, não sou capaz aqui de enumerar a diversidade de grupos religiosos que nós temos no Brasil, né? Todos eles pregam Cristo, mas ao mesmo tempo todos eles divergem um do outro. Não é verdade? Tanto que, e todos eles acreditam estar certo. Se a gente for olhar ali e conversar com qualquer pessoa aí de determinadas religiões, ela vai acreditar na linhagem que ela está seguindo, na instituição que ela está seguindo. Você conversa com outra pessoa de outro grupo, ela também acredita estar correta, né? E aí se usa muito essa radicalidade e acaba fazendo da comunidade
ou da religião, da instituição onde ela está presente, o seu Deus, né? E acaba aí usando desse egoísmo que nós acabamos de narrar, que todo ser humano acaba tendo, inclusive nós cristãos, enquanto estamos nessa terra, ainda estamos nesse processo de trabalho, de conversão, e aí é onde é que precisaria entrar a renúncia. Né? Nós precisamos renunciar em algum momento, eu preciso um pouco mais de tempo para conhecer melhor, porque há uma verdade. E se há uma verdade, todos nós deveríamos estar nessa verdade. No entanto, a gente acredita estar na verdade, mas estamos dividindo. Daí não há várias verdades. Como cristão, nós não deveríamos estar no mesmo grupo? Exato. Abrir mão das nossas radicalidades, das nossas tradições, às vezes dos nossos preconceitos. Né? Eu vejo muitas vezes a gente vai, como católico, numa igreja evangélica, e eu vejo os católicos, meus companheiros, dizendo assim, cheguei naquela igreja e não tinha nem um crucifixo lá. E aí isso me machuca muito, que eu olho para a pessoa e penso, meu Deus do céu, ela estava procurando Deus no crucifixo na parede. Não no que o cara Entendeu? tinha. Não no evangelho, não nas pessoas que estavam ali, não esse Deus vivo, presença que está ali em todo e em qualquer lugar. Aí você encontra um evangelho, eu já tive essa experiência, que vai numa igreja católica, e aí ele chega lá e diz, meu Deus, eu cheguei lá e não me senti bem, porque tinha um monte de imagens e não sei o que, não sei o que. Ou seja, onde estava a atenção da pessoa, dos dois grupos aqui? Não estava nessa busca da verdade, nessa busca do Deus, mas estava no posicionamento dos costumes e das tradições da religião. E também, se você for ver, cara, existem líderes, correto? Um pastor é um líder, um padre é um líder. Sim, né? sim. Então, aquele que está à frente ali é um líder, né? Então, existe uma filosofia no jiu-jitsu que ela fala assim, não existe aluno ruim, existe professor ruim. Entendeu? Okay. Então, o que acontece... Mal treinado. Hã? Mal treinado. Exatamente. Não existe aluno ruim. Existe professor ruim. Isso. Por quê? Porque, às vezes, o cara chega ali, o cara tá leigo no evangelho. O cara é leigo. O cara tá começando algo novo. E aí chega o cara se posiciona. Não, é assim é o certo. Infelizmente, o cara vai seguir o cara, porque o cara não tá sabendo ainda. Né? Então, ele vai. Até ele chegar ao ponto de ser crítico, de entender, de ver que tá incorreto, nossa, vai tempo. E ainda tem gente que não vê, né? Só que vai tempo. Por isso que realmente, cara, a filosofia japonesa, ela fala isso. Não existe um professor, um aluno ruim. Existe um professor ruim, entendeu? Porque a partir do momento que você pega um pastor ou um padre que fala assim, olha, vai visitar uma igreja evangélica, então vai lá, tá? Se divirta, né? Haja naturalmente, seja você lá. E da mesma forma, se um evangélico for lá na igreja e falar, olha, veja que o padre tem para pregar. Cara, eu sou evangélico, eu vejo muito padre pregando. Padre, e até eu comento com você. Nossa, sim. Eu vi padre falando lá pregando. Nossa, o cara prega muito bem. Por quê? Porque eu sei que distinguindo algumas ideias, o mesmo foco é o mesmo. Exato. Entendeu? Mas isso só ocorre quando você tem essa experiência, que inclusive você relatou antes ali, quando você já teve essa experiência com Deus, quando você já se encontrou com Ele. Aí quando você o conhece, você é capaz de respeitar o outro, você é capaz de renunciar a muitas coisas da tua religião, para que o evangelho apareça na vida do outro, você é capaz de dar esse tempo para o outro, você é capaz de entender o momento que a pessoa está vivendo, que não é o mesmo seu, né? E aí é uma série de caminhos, de coisas, que somente aquele que conhece Cristo é capaz de renunciar para poder trazer o irmão a Cristo, seja ele deste grupo religioso ou daquele grupo religioso. Ele não leva como princípio, como primeiro, a religião. Exato. Mas ele leva o Cristo. Exato. O Cristo que ele vive dentro da religião dele. Seria mais ou menos nesse sentido? É tipo assim, quer ganhar uma pessoa para Cristo, está presente primeiro ela a Cristo, depois apresenta Cristo a ela. Você vê que não existe religião. Eu só estou falando, primeiro apresenta ela a Cristo, sim. Seja orar ou rezar, a forma que você acha melhor, e depois apresenta Cristo a ela. Entendeu? Por quê? Porque o que ele faz? Cristo ele tira o coração de pedra, bota de carne, né? Só que o que acontece na verdade? A verdade ela só se torna para mim quando eu acredito. A partir do momento que eu não acredito que aquilo é verdade, então para mim não vai ser nada. Não vai te trazer renúncia, não vai te trazer questionamento, não vai te trazer mudança de vida, simplesmente não vai acontecer nada. Nada, porque o importante sou eu. Então se eu não acredito, como algo pode ser diferente se eu nem acredito? É a mesma coisa de uma pessoa chegar assim, mas porque Deus tirou tudo de mim. Mas se eu não acredito em Deus, como é que Ele tirou? Entendeu? Você consegue entender que você dá uma resposta, mas você mesmo se responde?
a resposta. Faz a pergunta e ao mesmo tempo dá a resposta. Dá a mesma resposta, entendeu? Ok. Mas para não deixar o nosso vídeo muito longo aqui, Sávio, acredito que nós batimos um bom papo aqui, conversamos aqui na nossa maneira leiga, né? Como leigos, nós não somos aqui nenhum teólogo, né? Não somos líderes de nenhuma dessas religiões. Pelo contrário, somos membros, somos participantes, somos fiéis aí há um bom tempo em algumas religiões, né? Sim. Inclusive divergentes aqui, as nossas religiões instituição, mas o nosso Deus é o mesmo, né? E isso aqui fica uma demonstração de que é possível ter uma amizade, ter uma boa relação, um católico com um evangélico, deixar os nossos costumes, as nossas tradições religiosas em prol de viver essa verdade, de viver mais próximo desse Deus, de ter uma relação com Ele. Para mim ter uma relação boa com Ele, eu preciso me relacionar bem com o ser humano. Sim? Porque a palavra diz que se eu digo que amo a Deus, né, a quem não vejo, mas não amo o meu irmão a quem vejo, então eu sou mentiroso, né? Porque se torna impossível. Então, para mim dizer que amo a Deus, primeiro eu preciso amar o ser humano. Porque Deus se fez carne, Deus está nele. Deus está nele, Deus está em mim. Então nós não somos aqui animais, né? Há um espírito em nós. E esse espírito vem de Deus. Então, em prol dessa verdade, em prol dessas coisas, a gente precisa abrir mão de muitas coisas, de preceitos, de normas, de lei, de preconceito. E viver essa verdade. Ter um bom diálogo, ter uma boa amizade. Eu acredito que a gente tem isso, não é verdade? 3 anos já. Divergimos, discutimos, conversamos, confrontamos, porque o confronto faz bem. Às vezes é preciso ter o confronto para você chegar numa verdade, não é assim? Sim. Né? Se a gente concorda em tudo, quando é que vai haver um questionamento? E quando é que vai haver uma mudança em alguém? Né? E na parte que eu deixei bem claro, foi algo que eu aprendi com você, isso. Como é que eu posso explicar? Princípios inegociáveis. Uma vez você falou isso pra mim e eu falo pra todo mundo que eu me pergunto. Eu falei, olha, aprendi um cara que o cara... E realmente fez sentido pra mim. Sim, entendeu? Porque, cara, e hoje eu falo pra todo mundo, cara, eu tenho esse princípio. Cara, não negocia. É inegociável. Não tem como abrir mão, né? Algumas coisas. Entendeu? E é tipo isso e foi bom compartilhar um pouco com vocês. Ok, e uma última questão, então, fechando esse nosso momento aqui, a respeito do futuro. Como que você vê o futuro aqui no sentido religião, igreja, você mesmo, no seu caminho de fé? Como que você vê, o que você espera do amanhã? A partir dessa nossa conversa, a partir dessa visão de Deus da qual a gente partilhou aqui, a partir desses problemas todos que nós vimos da religião, dessa religião infiltrada na política. Então, fechando essa nossa conversa, como que você vê esse futuro? O futuro da religião e o futuro dos cristãos? Eu vou deixar algo bem específico. Primeiro, questão do futuro é algo que você não tem que esperar. Porque existem 3 coisas que andam junto, né? Futuro, presente e passado. Né? Então, algo que passou se chama aprendizado. O algo que pode vir daqui a 1 minuto é um presente. Né? Do algo que vinha em 20 minutos é o futuro, que é um tempo prolongado. Né? Sobre a religião, espero que sim, que possa voltar à essência, sim, que a essência se chama Jesus, a essência se chama Cristo, né? Que realmente daqui para frente possa desenvolver de uma forma que não perca aquilo que realmente é o principal, né? Sobre mim, no caso. Né? Eu penso dessa forma que a idade em si, ela só mostra um ciclo. Sim, que você se fez, um tempo que você está vivendo na Terra. Né? Mas nós temos nosso próprio tempo. Né? Existe uma música que ele fala isso, né? Nós somos tão jovens. Ela fala isso não pelo fato do físico, mas pelo fato de todo dia eu acordar e fazer uma forma diferente. Porque o tempo é isso. Né? As esperanças, elas se renovam a cada manhã. Porque somos tão jovens. Isso, né? Então muita gente fala assim, eu era jovem. Não, você é. Entendeu? Porque a juventude ela não é algo de eu estar bem de saúde, eu estar forte. Não. A juventude é algo de você estar bem e fazer bem feito. Entendeu? Todos os dias, de todas as formas. Então eu penso dessa forma. Que todo dia eu posso me levantar e vou fazer, mas vou fazer bem feito dessa vez. Porque é dessa forma, é com excelência. Então o futuro ele é grande. Né? O presente é algo que está vindo, né? E o passado é um aprendizado. E a cada dia é uma experiência. E a cada dia, exatamente. Exatamente. Cada dia uma experiência. Há pouco tempo que nós conversamos, se conhecemos, quem diria que hoje nós estaria aqui gravando um vídeo aqui para colocar aí na rede, né? Partilhar esses nossos momentos, né?
ontem, anteontem, né? A gente não imaginava isso, de repente surgiu e estamos aqui. Foi uma boa conversa, né? Acredito que ajuda você, ajuda de repente alguma pessoa que venha assistir esse vídeo a questionar, a olhar para a realidade, a olhar para ela mesmo e ao mesmo tempo se lançar nesse Deus, né? Correto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Valeu. Obrigado, irmão. Salvão.